Se Suedma estiver assistindo por acaso, que não apareceu aqui, ela pode também citar outras pessoas, né? Senhor, que a vossa misericórdia se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, e a esperança para aqueles que passam pela provação. Senhor, dá ao viajor a estrela guia, dá a aflita consolação, ao doente o repouso e ao espírito culpado o arrependimento. Dá à criança o guia, dá ao órfão o pai. Permitiu os Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma faísca do vosso amor poderá abrasar toda a terra, deixar beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas cessarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e amor, como Moisés sob a montanha, nós esperamos de braços abertos para vós. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Senhor, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa imagem, que assim seja. Rogamos também, Jesus, aos vossos mensageiros, aos vossos anjos, que magnetizem a água colocada neste ambiente com esta finalidade, para que esta água adquira propriedades especiais. E assim como aconteceu nas bodas de Caná, quando a água transformou-se no melhor dos vinhos, que pelo vosso poder, Jesus, esta água mude, transforme-se em tônico energético, capaz de revitalizar todas as células de nosso organismo. Medicamento eficaz contra todas as doenças do corpo e da alma, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, então foi iniciada a reunião de estudos a noite de hoje. Viva Jesus, Deus está presente em nossas vidas. Com a palavra que tinha. Novos atenienses. Mas quando ouvir, ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Atos 17, 32. O contato de Paulo com os atenienses, no Áureo Pago, apresenta lição interessante aos discípulos novos. Enquanto o apóstolo comentava suas impressões na cidade celebre, aguçando talvez a vaidade dos circunstantes, pelas referências aos santuários e pelo jogo sutil dos raciocínios. Foi atentamente ouvido. É possível que a Assembleia o aclamasse com fervor, se sua palavra se detivesse no quadro filosófico das primeiras exposições. Apenas reverenciá-lo, então, por sábio, apresentando-o ao mundo na moldura especial de seus nomes inesquecíveis. Paulo, todavia, refere-se à ressurreição dos mortos, deixando entrever a gloriosa continuação da vida, além das minharias terrestres. Desde esse instante, os ouvintes sentiram-se menos bem e chegaram a escarnear-lhe palavras amorosas e sinceras, deixando-o quase só. O ensinamento enquadra-se perfeitamente nos dias que correm. Numerosos trabalhadores do Cristo nos diversos setores da cultura moderna são atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridade nos assuntos em que se especializaram. Contudo, ao declararem sua crença na vida além do corpo, em afirmando a lei da responsabilidade para lá do sepulcro, receberam de imediato o riso escarnecido dos admiradores diminutos que o deixaram sozinho, proporcionando-lhes a impressão de verdadeiro deserto. Todas as grandes verdades sempre foram menoscabadas por aqueles
pretensos pseudo-sábios, né? Se julgam saber tudo sobre tudo e todo mundo é bobinho, todo mundo é ignorante, sem fazer um exame prévio, sem analisar as coisas, eles imediatamente dão aquele risinho de escárnio e vão adiante. Mas a verdade não precisa tanto assim de defensores, porque ela por si só é uma poderosa força. E cedo ou tarde, camaradinha vai morrer. E lá no plano espiritual, ele vai ter a tristeza que outros já tiveram. Haja visto que Rodox, de vez em quando, encontra uns cabrinhos iguais a esse aí, né? E simplesmente negava tudo e agora é obrigado a admitir, de repente, que está morto e que é um espírito e que, portanto, o espírito existe. Mas a Terra ainda é um planeta que está em processo de transformação. Você vê, meus irmãos, que ainda vou falar mais detidamente sobre isso, ainda vou pesquisar sobre isso, para vocês verem que uma parte da humanidade, principalmente aqui no Brasil, tenho que ser sincero, é onde o espírito mais tem se desenvolvido, já está mais ou menos enquadrada naquele plano de renovação da mente, né? Que vai mostrar um espírito já consciente de suas responsabilidades, assim como também de suas limitações. Ao mesmo tempo, temos na Amazônia indígenas que ainda se encontram na era pré, pré-civilizatória. Nem sequer são capazes de se comunicar com outras pessoas. Eu assisti vídeos onde as pessoas têm que falar com ele de longe, acenar, apresentar presentes, porque esses indígenas não têm o menor contato com os chamados brancos, né? Na verdade, aqui no Brasil não tem branco, praticamente são um sangue misturado, né? Mas os indígenas se sentem obrigados a repelir a civilização, porque na mente deles, eles são autossuficientes, não precisa de ninguém. Poxa, conhece os remédios do mato que, quando acontece ter uma doença, eles usam para se curar. Se tiver contato com o chamado branco, vão pegar a doença do branco. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, preserva eles desse contato malfazejo. Que a pessoa não vai para dar doença, mas o indígena que mora no mato, cercado somente de vegetais, ele não tem defesa contra a gripe. Esse meu resfriado podia matar um deles, né? Qualquer coisa bobinha que seja, pode matar o indígena daquele pela dificuldade de defesa que ele não tem. Ali não tem nada que atinja ele ponto de doença. São homens fortes que dormem no tempo, que em cima de redes frágeis, né? Convivem com animais selvagens. Então, são seres de um corpo muito poderoso, porém muito sensível a esse contato externo. Mas por isso aí também não ganham o conhecimento. E para a evolução, o espírito precisa do conhecimento. Então, eles são seres pré-civilizatórios, não entraram na civilização. Temos seres também na África que, mesmo já tendo tido contato com outras pessoas, mas se mantêm em uma situação semelhante à que nós falamos para o planeta que está sendo migrando o pessoal, né? Que está morando em cavernas ou então em habitações muito simples. No caso, não em caverna, mas em habitações muito simples. Os africanos, determinadas tribos, como por exemplo os pigmeus, né? São habitações rústicas. E temos nós que estamos vivendo em grandes cidades. Eu, no caso, em pequena cidade, mas com civilização. Né? Mas o pior é que os nossos irmãos que convivem conosco nas grandes cidades, muitos deles negacionistas, só acreditam daquilo que a sua mão pode tocar. Não sabendo eles que eles nem tocam nada. Por quê? Porque o que acontece no toque de qualquer material sólido é encontro de elétrons e núcleos
contra elétrons e núcleos e não contra a solidez aparente das coisas. Sabemos disso por causa da microscopia eletrônica, que nos revela que existe uma diferença muito grande na aparência das coisas com relação à microscopia eletrônica. Porque enquanto um átomo pode ser, vamos dizer assim, uma bola de bilhar, o elétron vai ser um corpúsculo situado na periferia de um estádio como o do Maracanã. As coisas são, portanto, permeáveis. E nós vivemos num universo espiritual, dirigido por um ser espiritual que é Deus, e nós também somos seres eletromagnéticos espirituais. Apenas a vaidade e o orgulho faz com que nós passamos a zombar daqueles que pregam verdades eternas. É a parte que eu quero a todos vocês. O senhor se referiu aos índios. Eu estava aqui pensando, o senhor falou da questão da evolução, né, de que eles não têm talvez as mesmas oportunidades, entre aspas, que nós, enquanto experimentando esse contato social em vida urbana, né? Enfim, entrando em contato com vários efeitos dessa vida material. Mas, assim, eu acredito que, mesmo eles vivendo numa comunidade fechada, ainda são pessoas, né? São pessoas individuais, com vontades, com individualidades, com ego, né? Cada um, talvez, não expressando isso à luz do que a gente tem de informação, mas, de alguma forma, eles expressam isso e há diferença entre eles. E problemas, eu acredito que existam também. Mas eu acredito que, talvez coletivamente, sim, eles tenham algo que a gente tenha perdido, né? Por estar em um ambiente mais de natureza competitiva do que colaborativa. Mas eu acredito que as experiências deles são distintas, mas são ricas também, entendeu? Essa questão que o senhor se referiu da questão do aprendizado, do desenvolvimento, da questão do uso, por exemplo, da natureza, né, para efeitos medicamentosos, enfim. E outros conhecimentos, entende? Essa coisa de lidar com a natureza. Então, eu acho que há desafios, sim, com certeza, há desafios, e evolução específica nisso, entende? É porque, para a gente, às vezes, a gente talvez imagine que está num ambiente diverso, com muitas pessoas de natureza muito diferentes, e a ponto de criar o caos que a gente conhece como sociedade, a gente imagine que isso nos leva obrigatoriamente ou de forma natural à evolução maior, porque a gente está submetido a variáveis muito mais, em algumas situações, críticas, né? Mas, como eu falo sempre, eu acho que essas variáveis, inclusive, podem ser cascas de banana, né? Que isso é o perigo também. Cláudio, realmente eles evoluem. Inclusive, a psicosfera do planeta favorece a evolução deles. Ainda que eles estejam um pouquinho mais atrasados em relação ao conhecimento, não estou falando de moralidade. Moralidade pode estar até mais avançada que nós. Olha, uma coisa que eu achei interessante, quando eu comecei a adentrar o espiritismo, é que no Centro Espírita Jorge dos Santos, quando eu comecei, que era um centro, uma casa simples, né? Era um grupo familiar, né? Em onde seu Pedro, que era o presidente, né? E a reunião era sempre na casa dele, mediúnica. Interessante é que os espíritos mais evoluídos que trabalhavam conosco, tinha outros também, mas os mais evoluídos eram justamente caboclos. Pai, eram indígenas. Agora, não é indígena daquele indígena bobão, não. Indígena com conhecimento científico, com conhecimento, porque eles já viveram outras vidas, né? Não foram somente índios, não. Você não é obrigado a só conviver na civilização, não. Você pode ter uma passagem entre os índios também, até para aprender muitas coisas, inclusive convivência em família, né? Eles são como uma grande família, aquelas tábuas, tem aquelas ocasiões ao redor, né? E no meio tem uma espécie de santuário deles, né?
E eles vivem de uma maneira familiar, né? Todos ajudam todos. De sorte que um caboclo desse, rapaz, ajuda muito quem frequenta esse tipo de reunião. Eu cheguei a ficar amigo de alguns deles. Eu até hoje tenho um caboclo que é meu amigo, chama-se Fernando Laranjeiras, que Deus abençoe onde quer que ele esteja. Me ajudou muito, porque eu era muito fanático, vou ser sincero, e eu pegava pesado. Muitas vezes eu me arrisquei mesmo, enfrentando obsessores de alta malignidade, né? E Fernando Laranjeiras estava do meu lado. Às vezes, ele me orientava até na maneira de eu trabalhar, porque como eu pegava pesado, eu pegava era tudo que aparecia, né? Tinha casos, por exemplo, de médios, chamados médios, eles chamam de médio de, como é que chama isso? Automático, né? Automativo, ou médios inconscientes. Por quê? Porque o espírito, quando aproxima deles, eles encolhem na consciência e o espírito fica totalmente à vontade naquele corpo. Eu não digo que seja uma incorporação que tire a entidade, não. Mas o acoplamento é muito perfeito. E a pessoa, a entidade domina completamente a pessoa. E eu entrava em cena, e Fernando G do meu lado me orientava. Uma vez mesmo, eu fui na casa de uma senhora que estava passando por uma dificuldade, né? E, inclusive, estava tendo problema de obsessão na casa dela, né? E nós fomos no grupo lá, eu e os irmãos que trabalham nesse grupinho que tinha lá em. Esse não é de São Jorge, não. Esse era lá de Paripe. Era um grupinho de Paripe, que eu também trabalho nesse grupinho de Paripe. E lá, essa senhora morava no pé da ladeira, né? O grupo era lá em cima da ladeira. E então, nós estávamos fazendo orações para assim, melhorar a psicosfera da casa, né? Que orações são supôs de qualquer religião, em qualquer lugar. Oração sempre é oração. E nesse pensamento, nós fomos lá para todos orarmos naquela casa, para ver se as coisas melhoraram na psicosfera da casa. Mas aí eu tive uma surpresa, não esperava, né? Uma entidade brava incorporou nessa média automática, que é a automática, né? Moço, eu caí em cima da. Eu também, eu tinha minhas. Eu nem sei o que era, eu nem sei no que era que eu confiava para fazer essas coisas, viu? Porque eu não tenho mediunidade quase nenhuma, mediunidade de inspiração. Eu vou falar, como eu falo com vocês aqui, né? Como eu escrevi o livro. E é, me ousar enfrentar uma entidade pesada. Mas Fernando Laranjeira incorporou em outro médium, disse, meu irmão, você não quer usar um médium, porque tem um médium que ele também é de corporação, mas ele é consciente, então ele não deixa a entidade tomar totalmente o corpo dele, né? Não quer usar um médium que não sei que seja mais consciente, não? Eu quero sim. Então faça isso. Aí eu peguei a mão do que está incorporado, fechei o circuito com a mão do médium de incorporação consciente e a entidade foi obrigada a passar, porque eu jogava fluido no lado que ele estava, e para fugir do meu fluido, então entrava incorporado na médium consciente. E isso aí foi muito bom, por quê? Porque no médio automático, ele pode bater na pessoa, ele pode quebrar tudo dentro de casa, ele pode fazer um bocado de droga. E ele, no consciente, ele não pode fazer nada. Eu doutrinei ele e encaminhei ele para o plano espiritual. Graças a Deus. E a ajuda desse caboclo, que chama Fernando Angeira, aqui tempo que já tinha tido um contato com civilização. Então, assumiu o nome de branco, mas ele era índio. Outros índios, em várias ocasiões, também manifestaram ajuda. Eles são pessoas que se preocupam com a gente. Eles trabalham mais assim na parte mais baixa da psicosfera, vamos dizer assim, né? Não que eles têm luz, eles têm conhecimento, mas eles trabalham mais assim junto conosco mesmo, né? Por isso eles têm mais facilidade de ajudar a gente. E ajudam muito, como ajudou a mim. E ajudam milhares de pessoas. Os caboclos são gente boa, rapaz. Então, Cláudio, você tem toda a razão quando diz que eles evoluem sim, mesmo estando isolados ali, evolui. Por quê? Porque está na psicosfera de um planeta que está já para mudar até de ir para um nível superior. A psicosfera que existe
atingir também a eles, embora ao modo deles, mas também eles evoluem. Não evoluem tanto quanto poderia ser, mas evolui no amor, na caridade, na justiça. O conhecimento fica para depois de uma encarnação posterior. E a palavra continua franqueada quem queira fazer. Hoje, esses caboclos, doutor, esses, esses indígenas ou caboclos se manifestam mais na Umbanda, né? Normalmente, não é isso? Eles são mais aceitos e mais chamados na Umbanda. Porque o Espiritismo não evoca ninguém. Apesar de dizer que nós evocamos defuntos, nós não evocamos ninguém, não. Nós oramos como nós oramos aqui para fazer essa reunião. E, tendo médios de todos os tipos junto na equipe, as entidades que sabem que nós queremos o bem, que queremos ajudar, aproveitam para trazer aquelas entidades mais necessitadas para incorporar e serem doutrinadas. Mas a Umbanda não, a Umbanda chama mesmo, entendeu? Chama ou invoca mesmo. E não tem a menor dificuldade em fazer isso. Fazem conscientemente essa evocação. Por isso, os caboclos, eles vão para qualquer lugar. Eles não têm medo de nada. Caboclo não tem medo de nada. A maior dificuldade no Brasil, na pele da escravidão, foi tentar escravizar os indígenas. Não conseguiram. Minha professora de história, no ginásio, contava que uma tribo inteira botaram um canhão na frente deles, e a começar pelo cacique até o último dia, índio, nenhum mudou de ideia com relação a não ser escravizado. E morreram a tribo toda, desse jeito. Naquele período inicial, né, de Portugal. E essa ela me contou, não sei se foi verdade ou mentira, porque eu não pesquisei, né? Mas ela contou essa história. Morreu a tribo toda. Então, os portugueses desistiram de tentar escravizar os índios. E aí foram buscar os africanos. Então, os indígenas, eles são pessoas moralizadas na maior parte. Claro que pode ter algum que não seja, mas na sua maioria eles são moralizados e determinados. Não são pessoas de desistir de ajudar, de abandonar as pessoas. Eles ficam ali junto mesmo. Eu me lembro que meu falecido tio Jorge, que Deus o tenha, dizia que na época da Segunda Guerra Mundial, meu pai era médico de incorporação automático, meu pai era médico automático de incorporação. Então ele incorporava muitos caboclos também. Embora ele não fosse um bandista, ele até era católico, e católico dos mais religiosos. Só que ele era médio automático, então não tinha como ele segurar nada. Meu tio, que era uma pessoa muito entendida no assunto, e que fazia as reuniões somente ele e meu tio. E então, na época da guerra, os caboclos chegaram para ele e disseram: meu irmão, nós vamos fechar o aparelho, eles têm medo de bloquear outras entidades, fazer um processo cá no psiquismo do meu pai, que bloqueasse as entidades, qualquer uma que quisesse se manifestar através dele. Porque nós vamos ajudar nossos irmãos que estão indo para a guerra. E foram para lá para. E realmente o exército brasileiro não tinha uma péssima aviação, uma péssima marinha, mas um excelente exército. Muitos italianos dizem que não sabem nem para que lado vai americano, porque eles, quando eles foram livrados dos alemães, foi pelo exército brasileiro. Então, você vê que até para a guerra, eles acompanharam. Porque eles são assim, eles são amigos leais. Eles desenvolvem muita moralidade com vocês. Eles vão desenvolver a moralidade. Talvez se eles vivessem aqui na nossa civilização, não conseguissem ter a moralidade que eles têm lá no meio do mato, isolado de tudo. Então você tem razão, Cláudio. Eles desenvolvem sim moralidade. Aqui é a parte mais difícil. Conhecimento é fácil, agora a moralidade é muito difícil. Não querer mal aos semelhantes, não fazer fofoca, não fazer intriga, não ser falso, não ser conivente com patifaria. Isso aí é grande letra dos chamados civilizados. Porque na civilização, o pau que rola são essas coisas, né? As falcatruas, os roubos, as coisas ruins, né? E a palavra continua franqueada para quem queira fazer uso. Isa Helena, seja bem-vinda. E aproveitando, faça o evangelho, lê o evangelho para a gente aí, isso, por favor.
Tá ouvindo isso? Iselena? Indo, calminha. Não, é porque você não falou nada, eu pensei que você não tivesse ouvido. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo fazer as bodas do seu filho, enviou seus servidores para chamar às bodas aqueles que foram convidados, mas eles se recusaram a ir. Ele ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: Preparei meu banquete, matei meus bois e tudo o que tinha engordado. Parei, tudo está pronto, vinde às bodas. Mas eles, desprezando o convite, se foram. Um à casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros lançaram mão de seus servidores e os mataram, após lhe terem feito vários ultrajes. O rei, tendo ouvido isso, irou-se, tendo enviado seus soldados, exterminou esses homicidas e queimou a cidade deles. Então disse a seus servidores: A festa de bodas está pronta, mas os que foram convidados não foram dignos. E depois as encruzilhadas e chamai às núpcias todos que encontrardes. Seus servidores foram então para as ruas e chamaram todos aqueles que encontraram, bons e maus. E a sala de bodas ficou repleta de pessoas que se sentaram à mesa. Entrou o rei em seguida para ver aqueles que estavam à mesa. E tendo percebido um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, lhe disse: Meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem ficou mudo. Então o rei disse às pessoas: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá prantos e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Na vida nós fazemos escolhas o tempo todo. E das nossas escolhas resultam nosso progresso ou nosso atraso em relação aos demais. Então, Deus envia apóstolos, profetas, que convidam, né, as pessoas para se harmonizarem com as leis de Deus, para adquirirem conhecimentos acerca da eternidade, enfim, para as bodas de Deus. Que a boda de Deus é isso. Deus não precisa de festa de aniversário, ele sabe disso, né? Então, as bodas que o rei, no caso aí da história, fala, se refere a Deus chamando as pessoas para o caminho certo, para o bem, para a justiça, para a caridade, instruindo, orientando. Mas tem aqueles que simplesmente não querem. Já visto que até Jesus foi crucificado, né? E ele era o quê? Era um desses enviados de Deus. Bom, mas aí acontece que quem não aproveita a oportunidade perde. Até mesmo um ambiente como o nosso aqui, que é uma coisa muito pequena, serve de luz para muitos espíritos encarnados que fica aí junto de vocês e junto de mim também aqui, ouvindo essas coisas. É muito interessante que nós não aproveitemos e eles aproveitem. Então, quando chegar na hora do vamos ver, é capaz de eles estarem numa situação melhor do que a nossa, porque eles aproveitaram. Se nós não aproveitarmos, vamos ficar inferiores a eles, em termos de conhecimento e em termos de aquisição moral. Porque é muito fácil nós pensarmos que basta orarmos a Deus de qualquer jeito e as coisas boas nos serão acrescentadas. Não é bem assim. Deus espera de nós muito mais. Deus quer renovação. Deus quer que aquela palavra penetre. Jesus chegou a dizer: beba do meu sangue, coma da minha carne, se integre em mim, se integre no que eu estou dizendo,
Revistam-se de mim mesmo. Como Jesus fez. Quando ele disse isso, todo mundo achou, o homem está doido. Você vê como nós somos, né? E ao invés de se aproximar dele, se afastaram. Nós somos assim. Ao invés de aproveitarmos as oportunidades, fugimos delas. E com isso aí, nós o quê? Nos condenamos a uma situação de que quando chega o dia de passar para o lado de lá, que é o caso do camarada que trouxe as vestes, né? Estamos de cueca, porque não fizemos nada que fosse importante, não ajudamos ninguém, não praticamos caridade nenhuma, não perdoamos ninguém, não fiz... Enfim, estamos praticamente nus em um banquete e todo mundo está vestido. Claro que vai ser botado posto para fora. Não que vai ser perdido, né? Porque a gente sabe que Deus não perde ninguém. Jesus disse, nenhuma das ovelhas do meu pai, que meu pai me confiou, será perdida. Mas não poderá gozar dos mesmos direitos daqueles que conseguiram sobreviver às intempéries materiais, vencer as vicissitudes e se glorificar, mostrando progresso em ter ouvido as coisas que Jesus falou. Não pode ser justo a pessoa dar meu prêmio a um que agiu corretamente e outro que não fez nada. Essa pessoa que não fez nada vai se enquadrando naquele, como não sós nem frio nem quente, tem vontade de vomitar. Então ele vai ser pular para o planeta chupador, né? Claro que para ir para lá também precisa praticar bastante mal, não é só não ouvir o bem, não, né? Mas vai ter dificuldade de se enquadrar frente aos outros que estão seguindo na frente. É muito chato, por exemplo, você ter um filho ou uma filha, um parente qualquer, que você gosta muito, que gostaria que ele compartilhasse das alegrias do plano espiritual, que existem muitas alegrias. No plano espiritual tem festas, tem música, flores, alegria, luz, enfim, coisas paradisíacas lá em cima, o Espírito nos conta que tem. Mas não é para todo mundo, não é só para quem realmente entra no mérito, quem fez por merecer. Porque a justiça até, né, existe para isso mesmo, para distinguir a chamada meritocracia, né? A pessoa recebe aquilo que fez por merecer. E os que não fizeram por merecer vai ficando um pouquinho para trás, sem gozar dessas coisas, dessas benesses. Vai ter a oportunidade? Vai reencarnar muitas vezes, vai ficar lá reencarnando até aprender a ouvir, né? Aprender a ouvir e a sentir o que é bom, o que é justo, o que é certo, e não ficar dormindo nas ilusões. E a paz está para cá todos vocês. O senhor estava se referindo aí à questão do processo, né? Essa última fala de precisar, já que não se percebe nesse caminho natural, que deveria ser natural de evoluir, de agir diferente, né? Conforme os valores mais, eu poderia dizer, os valores melhores, né? Não sei, eu fico com a impressão de que caramba, fugiu. Fugiu. Eu vou retomar aqui o pensamento, mas pode ir. Siga, depois eu vou retomar a fala. Bom, alguém mais quer falar alguma coisa? Então, como ninguém quer falar mais nada, eu vou ler a pesquisa do dia de hoje. Hoje a pesquisa é do alto perdão e o alto amor. O Código Penal da Vida Futura, existente no capítulo 7 da obra Céu e Inferno, do Pentateuco Kardeciano, nos fala acerca dos compromissos em que falhamos e o tribunal que existe de verdade, onde o juiz é a nossa própria consciência. Podemos enganar a qualquer tribunal do universo, mas não conseguiremos enganar nossa consciência. Não adianta os advogados materiais me dizerem que você não é culpado,
E os psicólogos dizerem, você não tem nada a pagar, porque nós sabemos a dosagem exata de nossa punição e não conseguiremos fugir de um sofrimento que surgirá enquanto a nossa consciência estiver pesada, já que sabemos cada detalhe de tudo que fizemos de errado e da nossa permanência no erro até as consequências. Quando ferimos os direitos de nossos irmãos por leviandade ou por inconsequência, devíamos lembrar das palavras de Jesus Cristo. Trate a teu próximo como gostaria de ser tratado. E ainda, sejas brando e pacífico e herdarás a terra. Será que alguém gostaria de ter tratado com rispidez ou grosseria? Alguém quer ser tratado com rispidez ou com grosseria? Então não trate ninguém assim. Há, no entanto, um meio de minorar nosso sofrimento dentro das leis divinas, que é através do amor, onde o perseguidor vai sustentar e se unir à vítima e o algoz será o abençoado pai de sua filha sofredora na encarnação de redenção. Conheci um senhor, quando eu falar isso, só ele vai saber quem é. Generoso para com sua filha, que sofria das faculdades mentais e quebrava louças e móveis da casa, porém era tratada com respeito e dedicação, um caso que poderia sair, não sabemos, um encontro entre vítima e algoz reencarnados. Existem dívidas consideradas pequenas, mas que no íntimo das consciências podem ter grande relevância, porque é diferente uma pessoa que diz à outra, por favor, me ouve, e a outra grita, você é surdo, seu idiota. Deus quer amor para todos, e a paz na consciência é incompatível com agressões morais, principalmente no âmbito doméstico. Enquanto a falha não for resolvida, as situações de ajuste se repetirão indefinidamente neste ou em outro planeta. Somente quando sentimos que conseguimos o acerto final em nossa maneira de agir, surge a paz na consciência e acontece o chamado auto-perdão, no processo de libertação da culpa através do arrependimento e da correção do erro, dando lugar, então, ao auto-amor, pois finalmente verificamos a indiferença, vencemos a indiferença e o egoísmo e o orgulho, reparando o dano causado. Quando achamos que um pouco de mal não é mal e por isso tentamos silenciar nossa consciência, a quem estamos enganando? Não conseguiremos aplacar a sensação de falhas no nosso sistema jurídico interno, que nos acusará insistentemente através dos tempos. Ao invés de mentirmos para nós mesmos, busquemos a solução real do problema, porque sabemos que nosso Deus é magnânimo e sempre nos dará os meios para nossa própria absolvição através dos mecanismos reencarnatórios. E pacifiquemos a nossa consciência, buscando não errar mais, e como Jesus diante da mulher adúltera, ouçamos as suas palavras. Onde estão os que te abusam, os que te acusam? E a mulher fez, não estão mais aqui, Senhor. Eu também não te acuso. Apenas vai e não peques mais. Essa é a maneira de Deus para lidar conosco com o chamado perdão. Através do arrependimento e da busca da reparação. Porque todo mal precisa ser reparado. Não existe aquele dia de fazer uma coisa errada e ficar sem um reparo. Não tem um reparo. Cada um repara da maneira que está apto a reparar. E a paz está ficando a todos vocês. Viu? Se quiser falar, pode falar. Tá, me lembrei o que eu ia falar. Esse processo que o senhor normalmente fala dessa necessidade, né, de encarnar, repetir, né, para aprender. Só que isso sugere que a gente, pelo menos para mim, essa repetição ela só teria um final no momento que a gente alcançasse, e ver a sua leitura agora da questão do auto-amor, auto-perdão, eu entendo que esse processo repetitivo só deveria findar quando a gente chegasse num grau tal como o de Jesus Cristo, certo? Porque até então a gente pode, inclusive, repetir as boas ações por um automatismo. A gente pode fazer o bem
por não querer, por ter receio do mal, né? Mas não ser algo essencial, ou seja, algo que realmente faça a transformação, que faça a gente virar a chave. Então, assim, eu enxergo que muitos optam, eu sou um desses, opto por não fazer besteira, porque eu pressuponho que seja ruim ou mal. Assim, pode me causar mais mal do que bem. Então, por eliminação, eu resolvo ficar no que eu estou, entendeu? Mas, assim, isso não é, no meu caso, falando de mim, isso não é a minha essência. A minha essência não é total, assim, a minha essência não é, na maioria das vezes, boa. Não é. Mas se eu faço bem, é porque eu tenho medo do mal. Entende qual é a relação? Então, Jesus Cristo, que a gente tenta tanto se espelhar nele, Jesus Cristo, ele virou a chave, né? Ele virou a chave. Quando ele perdoa de fato. A gente não, a gente perdoa por conveniência. Que conveniência? Medo, né? Medo de Deus, medo de qualquer coisa, né? Não, medo de não ficar, de não ser acolhido, a gente, né? Tem que resolve esquecer as coisas, tal, mas no fundo, eu acho que essa coisa pura do amor para a gente ainda está muito distante. E eu acho que essa mudança só acontece quando a gente chega nesse nível de Jesus Cristo, que eu acho que, porra, eu não sei se eu vou conseguir chegar nesse nível, entendeu? Mas entenda, essa questão, eu não tenho problema com isso. Eu posso permanecer e passar vidas e vidas e vidas tentando chegar nesse amor crístico. Pode ser que eu nunca chegue, certo? Mas pode ser que eu melhore muito e não faça maldade nenhuma. Mas isso não me torna um Cristo. O fato de eu não fazer maldade não me torna um Cristo, porque não tem a ver com a minha essência. Eu posso não fazer maldade por um automatismo, por um medo, como eu já falei, entendeu? Então, assim, eu tenho, assim, tomara, e aí, voltando num outro ponto, é difícil demais a gente estabelecer Jesus como referência, porque ele é uma referência que está fora, ele não está dentro da gente. Apesar de sermos da mesma fonte, entende? É complicado. Você tem razão, Cláudio. Jesus, quando construiu a Terra, ele era arquiteto de Deus, né? Já tinha milhões de anos de evolução e já era tão evoluído que pôde construir um planeta. Ele era um arquiteto de Deus. Você nunca vai chegar a ser um outro Jesus Cristo comparável ao atual Jesus Cristo, né? Mas você está no caminho. Você pode pensar assim, bom, eu não sinto ainda na minha essência, mas já pratico as coisas buscando que eu esteja no caminho da minha essência, ser uma essência boa, amorosa, justa e digna. Então já está no caminho, moço. É assim mesmo que acontece. Ninguém aqui é santo, não. Se você não estava aqui. Nós somos seres em evolução. Então, você estando no caminho, está se procurando adaptar seu espírito a uma nova forma de viver. Com relação ao mundo ditoso e ao mundo celeste, vai demorar um pouquinho. Você ainda tem que passar pelo de regeneração, Cláudia. São 1 milhão de anos, acho que 1,5 milhão de anos, segundo o cálculo de alguns que pode ser chutado, né? 1,5 milhão de anos para você somente se regenerar. Então você vai mudar, e nesse caminho seu, que já é um começo, vai haver o amor, o alto amor, e também o alto perdão, conforme foi dita na leitura. Mas você já está no caminho, isso é que é importante. Uma coisa que tem na Bíblia que eu acho interessante é os apóstolos fazendo desobsessão também, né? Então, um deles disse, Senhor, tinha uns homens aí que não fazem parte do nosso grupo, que em seu nome estavam fazendo, expulsando demônios, que chamam de demônios, né? Expulsando demônios. Aí Jesus disse a ele, quem não é contra nós, é por nós. Ninguém pode entrar no meio da minha comida e falar mal de mim. Aí o apóstolo entendeu que a doutrina de Jesus Cristo não era uma doutrina restrita a eles, não. Que era para ser mundial mesmo. Então, essa questão de
a pessoa chegar no limite máximo, demanda muito tempo. E até lá, nós temos que saber que o reino de Jesus, o reino de Deus, que ele pregava tanto, dá como prova como presente, vamos dizer assim, né? Como está escrito, o justo herdará a terra. Mas se fosse a terra como está agora, era uma herança ruim, né? Porque nós temos muita maldade na terra. Então, os justos realmente herdarão a terra, mas sim, a terra quando estiver num estágio de felicidade, com um planeta feliz, e um planeta celeste. Aí sim, merece ser herdado realmente. E para lá irão o quê? Os justos. E você, com fé em Deus, será um deles, viu, Cláudio? Fique tranquilo. Seu caminho você já está traçando seu caminho para lá. Ninguém pode fazer por você, só você pode fazer. Mesmo que eu goste muito de você, eu não posso lhe botar em lugar nenhum, nem posso pedir por você. Só você traça o seu caminho, assim como eu traço o meu. Por isso que também está escrito, não pagará o justo pelo pecador, cada um pagará pelo seu próprio pecado. Então, também cada um receberá o seu próprio prêmio, de acordo com o seu merecimento. E a palavra continua franqueada. Às vezes eu tenho a impressão que os personagens da história, né, bíblica, por exemplo, que o senhor já leu, esses personagens que fizeram muita maldade, o Judas e outros, né, que encarnaram depois como outras figuras, que negaram Cristo e pegavam pesado, né? Não sei, às vezes eu tenho a impressão que eles deram um salto proporcional à maldade que eles fizeram. Tipo assim, a maldade foi uma oportunidade para eles darem um grande passo, entende? Assim, o que eu estou querendo dizer? Talvez em relação a pessoas mornas como eu, né, que passam vidas e vidas e vidas para ir ali a conta-gotas, né, fazendo a maldadezinha pequenininha aqui. Outra... Não, o cara foi lá e fez a maldade gigantesca com seres assim marcantes, como Jesus Cristo. Fizeram uma besteira grande, mas assim a ponto de as vidas seguintes trazerem para eles a oportunidade desse, assim, não vou dizer sofrimento, porque eu estaria reduzindo, mas a experiência foi uma experiência rica. Ou seja, a experiência foi proporcionar a maldade. E eu fico me perguntando, pô, será que seria esse o caminho para acelerar o processo? Não sei, tá? Para alguns, Cláudio, foi isso mesmo, viu? Sobre isso aí, está escrito na Bíblia o seguinte: o reino de Deus está sujeito agora, está sendo objeto de violência. E são os violentos que conseguem o reino de Deus. Ora, se o reino de Deus está sujeito à violência, não é a violência física, né? É a violência moral. Você está falando desses que ganharam o reino dos céus na violência moral. Porque de maus que eram, fizeram, por exemplo, o caso de Judas, né? Judas veio a ser Joana d'Arc. Foi traída, queimada na fogueira e grata ao poder celeste, grata à Nossa Senhora, grata aos santos que ela acreditava, porque ela tinha religião também, era católica, e sem reclamar. Nunca desfazendo daquilo que ela tinha feito e nunca admitido feitiçaria como queria dizer que era feiticeira. Ela não era feiticeira coisa nenhuma. Ela apenas foi vamos dizer assim, uma vítima da maldade humana, como ela fez também no passado, né? E com isso aí, o Espírito Santo se libertou dessa culpa. É o chamado auto-perdão. Esse aqui é o auto-perdão verdadeiro. Judas se auto-perdoou com Joana d'Arc. Foi traído pelos próprios irmãos que ele estava defendendo, que ele estava arriscando a vida dele por esses irmãos. Ele foi ferido, inclusive, na batalha. E, sendo uma menina novinha, virgem, se meter numa batalha terrível, onde os franceses estavam perdendo. E com ela na frente, os franceses passaram a ganhar. E conseguiram um grande mérito diante de um exército poderoso, que era o exército inglês. Mas os próprios amigos que ela defendeu traíram ela e entregaram ela na mão dos ingleses de bandeja para que eles julgassem ela. E ela foi julgada, condenada e executada na fogueira. Então, enquanto ela era queimada, também era queimado esse passado delituoso dele com Jesus Cristo, as outras coisas que ele também deve ter feito lá por fora. E tudo aquilo ali foi desfeito e surgiu, então, o chamado auto-perdão.
E assim, Cláudio, você também vai ter seu auto-perdão das coisas que você já fez de errado. E com o tempo você vai chegar a uma nova concepção de amor, que não será logo esse amor arrebatado de nossos irmãos que foram mártires da fogueira e da boca dos leões, mas vai ser uma maneira também graciosa de conseguir resistir às tentações, de vencer o egoísmo, de vencer o orgulho, de vencer a vaidade e se adequar às leis de Deus. E com isso aí você vai progredindo, vai progredindo, vai progredindo. Um dia, belo dia, você pensar que não tem luz ao seu redor. Para as pessoas que perdoam até mesmo os inimigos, está escrito que surgirão brasas vivas sobre as suas cabeças. Então aí o que é luz? E é isso que te espera, Cláudio. Se você continuar persistindo no que você me disse que está fazendo, de tentar se melhorar, viu? Parta franqueada a todos vocês. Como ninguém quer falar, então vamos dar as perguntas aqui, cara. Eu gostei da leitura, viu? É tão interessante, viu? Gostei dessa pesquisa que eu fiz, interessante. Quem sabe se não vira um livro, hein, gente? Só isso que vai virar. É isso aí, já está compilando, né? As fontes. Quem sabe, né? O que a gente gosta, acha interessante, quem sabe até fazer um livro. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticamente também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Se não houver caridade, compaixão com o próximo, para que lado vai a justiça? Estamos vendo aí os chamados juízes, né? Que eles ficam lá no gabinete deles, fazendo isso, fazendo aquilo, e o povo com raiva deles. Quer dizer, se eles fossem juízes perfeitos, eu estaria adorando eles, amando eles, e não com raiva. E a paz está ficando a todos vocês. Então vamos à segunda pergunta. Direito de propriedade, roubo. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. O direito à vida é fundamental. Admite-se do Espiritismo que a pessoa se defenda. Se você está vendo que você está em risco de morrer porque um camarada está armado, ou é uma pessoa muito maior que você e vai lhe agredir e pode lhe matar, você deixa se defender. Mas a única forma que o Espírito admite seria a autodefesa. Aí se, não existe a vontade de matar o outro, mas se na defesa do seu corpo o outro morre, então aí penso eu que a justiça divina leva em consideração isso. A pessoa está bem ratificada. Até ali com um aceita isso aí. Autodefesa. No mais, nunca tirar aquilo que você não pode dar, no caso, a vida, né? Nunca tirar. Terceira e última pergunta. O direito de viver dá ao homem o direito de ajuntar o que necessitar para viver e repousar, quando não puder mais trabalhar? Sim, mas deve fazê-lo em família, como a abelha por um trabalho honesto e não amontoar como um egoísta, mesmo alguns animais que dão o exemplo da providência. Ou seja, quando tem aquela historinha da cigarra e da formiga, né? A formiga vai juntando as coisinhas dela, trabalha para cacete, pega várias vezes o peso dela e sai levando para o formigueiro e tudo mais, e a cigarra só cantando. Só cantando. Quando chegou no inverno, que a cigarra não tinha o que comer, foi pedir a formiga que você não fez nada, não procurou juntar, só ficou só cantando, agora você dança, né? Mas não é assim também entre nós, né?
naturalmente que nós temos por dever ajudar nossos irmãos necessitados. Independente se ele trabalhou ou não trabalhou, se ele foi isso ou aquilo, mas está escrito na lei o seguinte: dá o que te pede e não voltes as costas para aquele que pede que emprestes. Ou seja, ajude. Se puder, ajude. Se não puder, não ajude. Mas se puder, se ajudar, também não fique pensando naquilo ali. Deu, acabou, tchau, benção e pronto. Não fique, eu dei, eu dei, eu dei. Não, porque aí perde tudo, né? E a paz está frente a todos vocês. Né? E como ninguém quer falar nada, então vamos encerrando a nossa reunião de hoje, agradecendo a Jesus por tudo aquilo que foi dito e ouvido, rogando a Ele mesmo que nos dê coragem, dê forças para vencer nossas más tendências, nossos erros, nossas limitações, e nos tornarmos, enfim, uma pessoa melhor. E nesse tempo de violência, rogamos Jesus que proteja nossos lares e nossos familiares, afastando para longe de nós os ladrões, os bandidos, os perversos, os malvados encarnados e desencarnados. Sejam todos afastados, desviados, conduzidos para lugares distantes, longe de nossos lares, longe de nossos familiares. Que se arrependam do mal que tiverem feito até agora, que retornem ao bem para que hoje Jesus saia. Que Deus não quer a morte do pecador, mas sim o seu arrependimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas tentações, mas livra de todo mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por encerrada a reunião de estudo da noite de hoje. E o Jesus, Deus está presente em nossas vidas. Uma boa semana de trabalho para todos, que Deus abençoe a todos que fizeram parte dessa reunião, ou que fazem parte dessa reunião, assim seja. Bom trabalho para todos. Boa semana a todos.